Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, presentes aqui na Capela São João Paulo II, ontem, no texto do Evangelho, no texto da Santa Missa, nós ouvimos a genealogia de Jesus. A genealogia que dá o sentido e a origem humana de Jesus. Por estar ligado a São José, ele passa a ser da linhagem de Jesus. Por isso é chamado de filho de Davi. E hoje nós temos algumas figuras que são destaque. Sabemos que o principal destaque nesse tempo do Advento é a encarnação do Verbo, Jesus. Ele que nasce no Natal, em outros momentos nós recordamos também da segunda vinda, mas duas figuras têm destaque hoje: a Virgem Maria e seu esposo José, Nossa Senhora e São José. E por quê? Qual a semelhança entre os dois? Nós estamos diante de dois sims. Primeiro, o sim da Virgem Maria, que Deus quis que pelo sim dela viesse ao mundo o seu filho, que acontecesse a encarnação. E o sim de São José, para que este filho que nascesse tivesse essa genealogia humana, para poder depois ser chamado de filho de Davi. Então, um põe ênfase na humanidade, e nascer da Virgem Maria dá ênfase à divindade, como nós vamos ver daqui a pouco, quando refletirmos um pouco sobre a virgindade de Nossa Senhora. Essa virgindade que garante, Deus quis que seu filho nascesse de uma virgem para ressaltar a divindade. Já tem a genealogia humana pelo sim de São José, pelo sim da Virgem, reforça, põe ênfase na divindade. Como que é isso? Como nós podemos entender a virgindade de Nossa Senhora? De três modos. Primeiro, a virgindade antes do parto, foi a concepção, concebeu. Cristo foi concebido por ação do Espírito Santo, isso significa que ela não teve relação com São José para que isso acontecesse. Então, estamos diante de um ato milagroso. Também no parto, a virgindade no parto, garante a divindade. Deus, de fato, quis preparar um terreno especial para que seu filho viesse ao mundo. Então, ela já tinha sido preservada do pecado, que é um outro dogma, mas não é dele que nós estamos falando da virgindade, é um dogma também. Ela já tinha sido preservada do pecado, agora o Cristo é concebido em seu ventre, ela permanecendo virgem, e no parto ela ainda continua virgem. Ato milagroso. Ação de Deus, por obra da graça, revertendo aquelas consequências que, se você ler no livro do Gênesis, que veio ao mundo pelo pecado de Adão e Eva, sobretudo de Eva, a mulher vai dar à luz com dores. Este dogma diz que ela não teve dores no momento do parto.
Então, a virgindade na concepção, quando Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo, a virgindade no parto, também, 2 atos milagrosos, e a virgindade perpétua da Virgem Maria, que é aquela depois que Jesus já tinha nascido. Então, nós estamos diante de 3 aspectos da virgindade de Nossa Senhora. Os 2 primeiros, ação de Deus, ação da graça, e este terceiro, escolha dela. Ela escolheu permanecer virgem, porque ela já tinha tocado na graça de Deus na virgem dela, na vida dela. Virgindade perpétua. Este terceiro é que nós podemos imitar. Podemos primeiro acolher de Deus todas as graças que Ele tem para nós, mas na vida nós podemos fazer escolhas também, a partir do momento em que tocamos na graça de Deus. Aqui eu estou falando da virgindade de Nossa Senhora, mas talvez você tenha tocado em algum outro tipo de graça em sua vida, no seu matrimônio, talvez na cura milagrosa de alguém da sua família, do seu filho, quem sabe, o esposo, alguém que você rezou. E a partir disso, você toma a decisão de permanecer com Deus. Nossa Senhora, a sempre virgem, ao tomar essa decisão de permanecer virgem, se consagra inteiramente a Deus. Nós podemos viver momentos de consagração total a Deus, da forma que você está, do seu estilo de vida. Alguns como padre, alguns como celibatários, religiosos, religiosas, copiam um pouco o terceiro aspecto da virgindade de Nossa Senhora, porque aqueles 2 primeiros, totalmente por obra da graça, por obra de Deus. Então, essas 2 figuras e o sim que eles precisam dar. E por que essas 2 figuras, esses 2 personagens, tanto Nossa Senhora quanto São José, precisam dar este sim? Porque Deus, Ele sempre preserva a nossa liberdade. Você não é um robozinho que Deus fica manipulando da forma que Ele acha melhor. Ele apresenta e você tem que responder. E você responde negativamente ou positivamente. Ou você corresponde com a sua vida, com a sua doação completa, ou você não corresponde. Deus não violenta a sua liberdade. Diante do que Deus nos apresenta, diante da palavra que nos alcança agora, diante da palavra que um dia já te alcançou, que resposta você deu? E que consequência teve essa sua resposta? Veja a consequência do sim da Virgem, a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a consequência do sim de São José, a participação humana dele, a não violação de sua liberdade. Deus não nos violenta, Ele nos convida a dar uma resposta de amor, de participação. Que resposta você tem a dar a Deus no dia de hoje? Que resposta você em casa precisa dar para Deus? Porque você já escutou a palavra, você já sabe a forma que precisa viver, mas tem correspondido? Saiba que o seu sim tem consequências positivas. O não também pode ter, o não a Deus. Poderia ter, se a gente pensar. Veja que todos nós fomos agraciados porque ela teve a coragem. A Virgem teve coragem, sempre virgem. Esse sempre que a gente diz aqui é muito significativo, sempre virgem. Nós estamos ressaltando este dogma bonito da virgindade perpétua de Nossa Senhora. É isso que significa quando você diz a Virgem Maria. Tem muito significado. Tem muito significado para a nossa existência, para aquilo que somos, mas que fique na sua vida, que fique na minha vida, esse principal. Eu preciso corresponder à graça de Deus. Eu preciso corresponder dizendo sim. Algo interessante que nós ouvimos no Evangelho de hoje foi quando disse do nome, Jesus. Será chamado pelo nome de Jesus, disse o anjo. E logo depois diz de uma profecia que diz que seu nome será Emanuel, mas parece uma confusão, né? Mas qual que é o nome? Jesus ou Emanuel? O nome próprio, assim como o meu nome é Padre Edson, aqui temos tantos nomes, em nosso meio tem a Cirlei aqui do meu lado, a Fernanda, que estava cantando. O nome é Jesus. Emanuel está na mesma linha de quando a gente diz que Jesus é o Salvador, que é o filho de Davi, que é o filho do homem, uma designação, algo que a gente diz de títulos, poderíamos dizer assim, do Cristo. Mas o nome próprio
é Jesus, será chamado de Jesus. Veja agora 2 outros mistérios que nós encontramos também a partir do evangelho de hoje. Teve a anunciação de São Gabriel à Virgem Maria para falar da encarnação, não teve? Nós recordamos muito bem desses textos. A anunciação à Virgem Maria. O texto de hoje é a anunciação a São José. Perceberam que tem a presença do anjo no texto? O anjo aparece a São José em sonhos e ele fala daquilo que eu disse no início. Primeiro ele explica toda a ação da graça de Deus na vida de Nossa Senhora, na vida da Virgem Maria. Ele diz de toda a ação da graça e São José, dizendo o sim, a partir dessa anunciação do anjo a ele também, diz sim. E Jesus passa a ter a genealogia humana, vinculado a Davi. Cristo passa a ser da descendência de Davi. Por isso nós chamamos o Cristo de filho de Davi. Quando você cantar Jesus, filho de Davi, me cura, entenda que foi por causa do sim de São José. Esta encarnação, esta anunciação do anjo a São José, que fala da genealogia humana, ressalta mais a humanidade de Jesus. A encarnação que vem pelo anúncio do anjo à Virgem Maria ressalta a divindade. Nós sabemos que a origem de Jesus é divina. Concebido por obra do Espírito Santo, origem divina, mas Deus quis que um homem dissesse sim, sim, a ele também, por um chamado para ressaltar a humanidade. Mas o que fica para nós, com os dois aspectos, primeiro da virgindade de Nossa Senhora, a ação da graça na vida dela, é o sim que eu preciso dar a cada dia. Qual sim você precisa dar para Deus no dia de hoje? Qual a palavra que já te alcançou e você não teve coragem de responder? O que você não tem coragem de corresponder porque você acha que é exigente demais? A vida em Deus é muito exigente. Às vezes você tem medo porque você sabe que se der o primeiro passo, vai ser para sempre. Senão vai voltar atrás. Então você está aproveitando bastante do pecado, diz que está aproveitando a vida, mas a graça está passando. O convite foi feito. Como vamos responder a Deus? Nossa Senhora teve coragem de responder, São José teve coragem de responder, e essa resposta gerou essas consequências que nos transformam. Eu convido você a rezar por uns instantes. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito venha sobre nós, que o Teu Espírito venha sobre Teus filhos, venha sobre aqueles que estão escutando esta palavra, sobre aqueles que participam dessa Santa Missa, para que a transformação aconteça. O Senhor se encarnou e agora, por esta encarnação, o Senhor participa da vida de cada um de nós, se encarna em nossa vida, se encarna em nossas respostas, se encarna em nosso sim, se encarna para nos transformar, se encarna para nos dar vida. Assim como Nossa Senhora correspondeu, assim como São José correspondeu a esses 2 projetos, o primeiro projeto, o da encarnação, e o segundo projeto dessa genealogia humana, também nós queremos corresponder a Ti, Senhor. Eu quero dar o meu sim a Ti a cada dia. Ser de Deus é a melhor coisa que pode nos acontecer. Ser de Deus é uma delícia. Ser de Deus é o que move a nossa existência. Ser de Deus, esse é o convite. O sim que você precisa dar nesta noite a Deus é a este convite. Ser de Deus, seja de Deus. Vá repetindo no seu coração que você quer, que você se abre a essa realidade. Eu quero ser de Deus, eu quero ser inteiramente de Deus. Nossa Senhora decidiu-se consagrar-se por inteiro. Ela se manteve santa, se manteve íntegra pela graça de Deus e agora, por ação do Espírito Santo,
nós podemos ser inteiros de novo. Inteiros, abandonando o pecado, libertos de todas as prisões, de tudo aquilo que nos escravizava. Liberta, Senhor, com a força da Tua presença, com a força do Teu Espírito Santo. Sem a Tua presença nós não podemos fazer nada. Sem a Tua presença nós não conseguimos realizar obra alguma. Alcança, Senhor, com a força da Sua presença os lares, os ambientes que essa palavra alcança, onde essa Santa Missa chega. Pelo Teu santo sacrifício, purifica os pensamentos. Por Teu santo sacrifício, purifica os afetos. Por Teu santo sacrifício, purifica os sentimentos. Por Teu santo sacrifício, liberta os Teus filhos do ódio. Quantas pessoas têm cultivado ódio no coração? E neste tempo do Advento, nos aproximamos do tempo do Natal, esse tempo litúrgico, que o Cristo vem a nós. Com quantas pessoas você brigou ao longo deste ano? Quais são as pessoas que você precisa se reconciliar? Em oração, apresente a Deus essa pessoa e peça ao Espírito Santo a graça da coragem para dar o primeiro passo, para vencer o ódio, para vencer o medo. Esse medo que vem e te deixa ansioso, que faz com que você se perca, com que você perca o sono. Deita e não tem tranquilidade, porque não tem coragem de dar esse passo. Não permita que este medo te prenda. Senhor, o Teu Espírito vem sobre nós, o Teu Espírito envolve os nossos corações, o Teu Espírito realiza a novidade em nossa vida, assim como realizou a novidade na Virgem Maria, assim como realizou a novidade em São José, assim como deu força para que eles correspondessem a todo o projeto da graça. Dê a nós a força da correspondência. Eu quero corresponder em todos os aspectos da minha existência, daquilo que sou. Eu quero corresponder, Senhor. Permita que o Espírito de Deus te alcance. Abra o coração. Abra o coração para o sim. Repita assim: eu digo sim a Deus. Eu digo sim a Deus. Eu digo sim ao seu projeto. Ao seu projeto de amor. Ao seu projeto de vida. Projeto de restauração. Venha, Senhor Deus, com a sua graça e impulsiona a minha resposta positiva à ação da graça. O Senhor vem em meu auxílio com fidelidade, e eu preciso e quero corresponder com fidelidade, Senhor. Muito obrigado. Vamos, no final desta homilia, cantar recordando este refrão do Salmo, porque é a ação do Senhor em nós. Ele investe em nós. Por isso, o salmista nos recordou que nos seus dias a justiça florirá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.